Uma saudação aos irmãos e às irmãs que estão presentes na casa e aqueles que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa. Então, alegria de recebê-los, sejam todos bem-vindos. Informes. Informamos os irmãos que às terças-feiras, às 20 horas, nós temos a nossa palestra e o atendimento fraterno às 19 horas. E aos domingos, o atendimento fraterno às 16 horas e 30 minutos e a palestra a partir das 17 horas e 30 minutos. Informamos também aqueles irmãos que quiserem conhecer melhor, estudar a doutrina espírita, que haverá nova turma de estudos a partir de março de 2026. As inscrições os irmãos podem fazer juntamente ao posto do livro, deixando ali seu nome e o seu contato. Depois a casa irá avisá-los no início das aulas. Com o objetivo de nos condicionarmos no ligando com a espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem do Evangelho através da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva nessas coisas, porque fazendo isto, se salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Paulo, Timóteos 4,16. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreende o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando as situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes, e os seus obstáculos reclamam um grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta, mas é imprescindível não perder cada discípulo o seu cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las,
bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude e compreensão, dentro da qual obrigaremos no íntimo santo respeito por todos os ciclos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse caminho, lógico, para a aquisição de valores eternos. Circunscreve-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se à edificação do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da criatura satânica, sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Convidamos a todos para acompanhar a prece mentalmente, nós nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e aos nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedindo a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades. Nos fortalecendo no seu trabalho de amor para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada de evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção dos trabalhos à nossa irmã Giovana, que vai realizar a exposição doutrinária. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, mestre e amigo. Então, convidamos a nossa irmã Giovana, trabalhadora desta casa, para fazer sua exposição no dia de hoje, tendo como tema a história do Espiritismo. Seja bem-vinda, excelente palestra. Boa tarde, irmãos e irmãs que vieram até a nossa casa e aqueles que nos assistem nas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a história do Espiritismo. Quando eu comecei a estudar esse assunto para trazer o tema da doutrina de hoje, um dos primeiros lugares que eu fui buscar o que falava-se de espíritos ou de evocação de espíritos foi a Bíblia, né? Que é o nosso livro máximo, vamos dizer assim. E na Bíblia tem passagens que se contradizem, passagens que liberam a coisa e passagens que proíbem e condenam, né? Tem Levítico, por exemplo, que diz que é proibido evocar os mortos, que isso é pecado, né? Que vai contra as leis de Deus. Só que quando a gente proíbe uma coisa, é porque ela existe. Se aquela coisa não existe, não tem como proibir, né? Vocês não podem proibir uma coisa absurda, né? Não pode sair uma lei, uma máxima que nos fale, proibindo uma situação em que ela não existe. Então, a gente só pode proibir aquilo que de fato existe. Né? Então, vai ter em Samuel 28 também uma outra passagem que o rei da época, ele manda chamar a pitonisa, que era como se fosse uma bruxa, uma feiticeira daquela época, para que fosse evocado o espírito do irmão dele, que era o Samuel, né? Então, assim, tem passagens dentro da própria Bíblia que nos mostram que havia essa evocação, outras daí vem a proibição, né? Então, de fato, é uma coisa que sempre existiu na humanidade. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala da história do Espiritismo, a gente tem que voltar lá nos primórdios da humanidade. Então, contudo, né, definiu-se como um marco inicial do Espiritismo propriamente dito, na data de 18 de abril de 1857, quando foi publicada a primeira versão do Livro dos Espíritos. Então, ali a gente tem o nosso marco, assim, aonde surgiu a doutrina espírita, né? Mas essa parte espiritualista,
essa parte de conversar com os espíritos, isso já vinha muito antes desse momento. José Herculano Pires, na obra História do Espiritismo, ele fala assim, que é como a invasão organizada dos espíritos. A nossa história é pontuada pela presença de médiuns de marcantes faculdades que certamente prepararam o terreno para as manifestações ostensivas que culminou no nascimento do espiritismo, né? Então, alguns relatos, assim, que eu vou fazer agora, de alguns que vieram antes desse marco de 1857, dentro do espiritismo. Pode... Então, o primeiro deles é o Emanuel Swedenborg. Ele é nascido em Estocolmo, na Suécia, em 1688. Ele era um cientista, filósofo e inventor muito respeitado na época. E ele possuía a faculdade de clarividência, né, que se manifestou de uma forma bem rápida e inesperada na vida dele. Desde a infância dele, ele tinha essas visões, né? E numa noite, em abril de 1747, ele viu um homem radiante. Pareceu para ele a imagem de um homem com muita luz ao redor dele. E que ele, o próprio Emmanuel, ele autodenominou de Deus. E disse-lhe o ter escolhido para trazer revelações sobre as Sagradas Escrituras aos homens. O próprio Emmanuel relata que desde então os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos, e onde encontrei por toda parte pessoas conhecidas que já tinham falecido há muito tempo e outras que tinham falecido recentemente. Né? Então, a partir desse dia, ele começou a trabalhar nessas questões espirituais, né? E desenvolver aquilo que ele via e acontecia com ele. Pouco mais adiante, em 1837, nos Estados Unidos, apareceram, de repente, fenômenos espirituais em comunidades sóbrias dos Shakers. Os Shakers eram uma seita religiosa fundada no século XVIII, que eles tinham, como fala ali, né, era como uma unidade de crentes que seria cultivando, né, a segunda vinda de Deus, né, era isso que eles faziam. E eles começaram a receber espíritos indígenas, de peles vermelhas, que nem eles chamavam. E eles começaram a catequizar e a orientar espiritualmente esses espíritos. Então, quando conta-se 7 anos das manifestações, né, que esses espíritos vinham para eles ensinarem, né, eles partiram. E eles diziam assim, que iam, mas que voltariam. E que quando voltassem, invadiriam o mundo e tanto entrariam nas choupanas quanto nos palácios. Né? Então, isso está na história do Espiritismo, num dos livros publicados. Pode botar. O americano, então, Andrew Jackson Davis, 1826 a 1910, ele começou a manifestar clarividência e clareaudiência, tão logo que ele saiu da infância. Jovem classificado como rude, fraco de corpo e pobre de mente. Era assim que ele era denominado na época. Quando magnetizado, ele diagnosticava doenças, pois ele tinha assim, uma visão do corpo humano quase que uma visão de raio-x, e ele conseguia visualizar onde estavam os pontos, né, que tinha problema naquele corpo. E isso acabou, então, gerando várias notícias e murmúrios na época, né. Num desses desdobramentos que ele fazia, Davis encontra-se com espíritos de Swedenborg e o médico filósofo Cláudio Galeno, que se revelaram para ele como se fossem os mentores espirituais dele. Quando em transe, ele falava em línguas que ele nunca tinha ouvido, nem pensado em falar na vida dele, de estudar e coisa mais, e conseguia também debater temas muito complexos com grandes estudiosos da época, né? Então, mostrando mais uma vez a força da espiritualidade ali. Pode passar. Agora já começa a entrar
numa era que a gente já ouve falar com mais frequência, né? As famosas Irmãs Fox. Então, tem um relato que na noite de 31 de março de 1848, né, uma família de camponeses, eles presenciaram um evento sobrenatural dentro da casa deles. E a casa vivia sendo assombrada com pancadas, com objetos que se moviam, né? E uma das meninas, na época, uma tinha 14, a outra tinha 11, elas desafiaram aquilo que estava acontecendo lá e tentaram se comunicar. E elas perguntaram que se fosse, né, um espírito lá, que desse 2 pancadas para si e uma pancada para não. E dessa forma, então, elas começaram então, a se comunicar com um espírito que ali habitava, e que mais adiante elas foram descobrir que esse espírito que morava ali, ele tinha sido assassinado naquela casa, né? Ele até tentou revelar para elas o local onde estava escondido o corpo dela, que era bem no subsolo, no porão lá, mas eles não conseguiram, de fato, encontrar o corpo. Mas isso tudo começou uma polêmica muito grande, né, na América. Então, esse médico, Arthur Conan Doyle, ele relata as manifestações que se estenderam a outras famílias, não ficaram só com as irmãs Fox, né? Aí esqueci de comentar que já existe um filme, né, das irmãs Fox, já tem um filme que conta toda a história delas. Então, o Doyle, ele começou a relatar, né, em outras famílias que também começaram a acontecer esses fenômenos. Isso era como se fosse uma nuvem psíquica descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis. Não era qualquer pessoa que conseguia fazer a manifestação acontecer ou conseguia essa comunicação. Eram pessoas que eles chamavam de sensitivas ou sensíveis, que hoje a gente sabe que são os médiuns, né? Então, com essa nuvem psíquica se espalhando em toda a sociedade americana, começou-se a presenciar um fenômeno chamado de table moving, que são as famosas mesas girantes. Então, bastava que as pessoas sentassem ao redor das mesas, como mostra nas imagens ali, né, e colocassem a mão sobre a mesa, né, porque assim elas faziam com que o magnetismo acontecesse, elas energizavam aquela mesa, e os espíritos, então, agiam através delas, fazendo com que as mesas flutuassem, levitassem, se mexessem, girassem, enfim, fazia todo esse movimento. Isso, no início, virou um espetáculo. Tinha até uma casa onde as pessoas faziam isso e outras pessoas vinham para assistir, como se fosse um espetáculo, porque não se sabia exatamente o que estava acontecendo ali, né? Era algo sobrenatural, mas que ninguém tinha uma explicação. Corria o ano de 1854, pode botar. Essa parte, volte, deixa nas mesas girantes anterior, tá? Surgiu um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que era o professor Rivail. Ele era estudioso e muito respeitado na época pelos seus estudos, pelas suas produções, né? Então, o senhor Fortier, ele conta sobre essas manifestações e convida ele a ir até lá. E ele fica meio assim, né, que vai perder o tempo dele, aquela coisa toda, mas ele acaba indo. E ao chegar lá, ele não entende como que, né, ele diz assim, tem uma frase dele que fala assim, ó, até que permita que eu não veja o caso mais do que conto para fazer dormir. Né? Ele achava que aquilo era só balela, só historinha, para que a gente pudesse estar, então, contando e disseminando. Então, ele precisava ver, né? Ao chegar lá, ele viu que aquilo lá não se passava só de um fenômeno qualquer, né? E que as mesas não tinham vida, porque não tem cérebro, não tem humanidade, não tem nada nela. E ele resolveu, então, instigar, né? E ele fez mais ou menos o que as irmãs Fox fizeram. Ele perguntou para a mesa, né, se
se quem estava se comunicando era a mesa. Se sim, 2 pancadas, e se não, 1 pancada. E a mesa começou a responder, e deu 2 pancadas. E daí ele perguntou, né, fez outras perguntas, como se tinha alguém, se ele já tinha vivido entre nós que estava ali, se sim 2 pancadas, se 1 pancada. E, para surpresa, foram 2 pancadas. Só que essa comunicação era um pouco complicada de se fazer. Daí ele pediu se ele podia colocar um alfabeto, né? Botar as letrinhas do alfabeto para que a mesa fosse circulando nas letrinhas e fosse formando palavras ou frases. E a mesa, respondendo um sim ou não através das pancadas, né? Respondeu que sim. Então foi assim que ele começou a se comunicar com aquele espírito que estava ali. Passando, mesmo assim, estava difícil. Vocês imaginem uma mesa andando no A, B, C, para formar as palavras, né? Então, aí é o próximo slide, ele sugeriu fazer esse instrumento ali, que era feito com uma cestinha, né? E colocado umas rodinhas com um lápis na ponta. Então, ao invés das pessoas magnetizarem na mesa, elas magnetizavam naquilo ali. E o lápis ia escrevendo, então, respondendo as perguntas que o professor Rivaio ia fazendo. Então, se tornou um pouquinho mais fácil essa comunicação. E no meio dessa conversa dele com o espírito, ele pede para o espírito se é possível ele ter uma sessão privada com eles. Porque ali era um espetáculo, tinha um monte de gente assistindo e tal, e ele queria uma coisa mais reservada, onde ele está presente e mais algumas outras pessoas. E, para surpresa dele, né, os espíritos responderam que estavam esperando ele há mais de 1 ano. Né? Então, tudo aquele espetáculo que era feito, vamos dizer, aquele show das mesas, era para chamar a atenção de alguém que já estava predestinado realmente a fazer esse trabalho, né? Então, quando ele começou a fazer essa sessão privada, uma das primeiras perguntas que ele fez para que a cestinha respondesse, no caso, o que é Deus? Né? E a resposta foi inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E assim ele foi fazendo mais de 3.000 perguntas, né? E ele ia confirmando essas perguntas, porque pessoas diferentes iam fazendo essa magnetização e respondendo as mesmas perguntas. Ele não fazia uma única vez a pergunta para numa sessão só, ele repetia. E quando ele repetia, as respostas eram sempre as mesmas. Então, ele começou pode passar, a compilar, né? Então, aqui fala um pouquinho sobre o professor Rivaio, né? E também em 2019 foi estreado o filme Kardec, a história por trás do nome. Então, conta toda essa história que eu estou contando para vocês, conta no filme também, né? É bem, bem legal de assistir. E quando ele terminou essas perguntas todas, ele pode deixar eu. Ele começou a organizar, ele tinha que organizar aquele material, né? Então aqui são cenas do filme, né? Onde tinha sessões, e aqui ele organizando todas essas questões. Só que no final, quando ele chegou a montar o livro, ele disse que o livro não era dele, que o livro era dos espíritos. E assim ele chamou o livro dos espíritos, né? E após isso, ele disse que não podia dar o nome dele, porque legalmente todo livro precisa ter um autor. E daí o espírito que era o mentor, que organizava tudo essas perguntas, essas respostas que estava por trás disso, ele contou para o professor Rivaio que em uma vida anterior dele, ele tinha vivido e tinha sido um druida, na época dos druidas. Ele tinha sido um padre druida, e que nessa época ele se chamava Allan Kardec. E daí ele não teve dúvidas que era esse o pseudonome que ele precisava usar, né? E ele passou a se intitular, então, Allan Kardec. E foi aí que saiu a primeira publicação do Livro dos Espíritos. Começava, então, a se cumprir a palavra espiritual nas manifestações americanas
e que a finalidade era conduzir a humanidade em harmonia para convencer os céticos da imortalidade da alma, né? Então, depois disso, ele não parou, né, pessoal? Então, em 1857, ele faz a publicação do Livro dos Espíritos. Pode ir passando agora. 1858, a Revista Espírita, que se estendeu até 1869, tendo várias edições dela. Pode passar. 1959, ele publica o livro que é o Espiritismo. 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, porque durante toda essa investigação dele, ele descobre que tem muitas coisas que ele precisava alertar aos futuros médiuns, né? E que então veio esse livro, que é o livro que nos orienta até hoje. Em seguida foi o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. 1865, O Céu e o Inferno. 1868. Pode passar. A Gênese. Não, passou de novo. Bom, então deixa ali. Em 1868 foi a Gênese, 1869 Iniciação Espírita e em 1890 Obras Póstumas, né, que foram escritos e estudos inéditos de Kardec, com anotações e tudo mais, mas que foram publicados depois que ele desencarnou, né, pelos amigos e por toda aquela equipe que acompanhava ele. Então, Kardec deixou um legado de mais de 8 milhões de seguidores na França, e posteriormente essa doutrina se espalhou, correu o mundo afora. E chegou a um dos locais que hoje é chamado de epicentro do espiritismo, que é o Brasil. Agora sim. Eu acho que faltou um slide aí. Através desse Dr. Joaquim Carlos Travassos, né, ele era um médico, ele formou grupos de estudo espíritas, criando a Sociedade de Estudos Espíritas, Grupo Confúcio, fundado em 2 de agosto de 1873. Então, quando começou os primeiros migrantes virem lá de Portugal, eles trouxeram algumas obras, né, traduzidas já para o português, e foi a partir daí que esse médico, ele conheceu a doutrina espírita. E o mais legal disso tudo, que foi ele que apresentou a doutrina espírita para o nosso querido Bezerra de Menezes, né? Então, também médico na época, né? Ele foi conhecer através do Livro dos Espíritos a doutrina espírita, e a partir daquele momento, ele não teve dúvidas que era aquilo ali para a vida dele, né? Ele era conhecido como médico dos pobres, porque ele atendia muitas pessoas carentes e não cobrava. Após isso, né, ele virou um grande difusor da doutrina espírita, e em 1886, ele assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira. Então, foi um cargo que ele ocupou em diferentes momentos até a sua morte em 1900. Né? Então, Bezerra de Menezes, que é esse espírito que tanto nos auxilia, que rogamos por ele sempre, que nos traz vários ensinamentos, ele era um médico e foi um dos pioneiros também do espiritismo no Brasil. Então, ele falece em 1900, e em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, nasce o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. E desde criança ele começou a demonstrar já faculdades mediúnicas, né? Ele via espíritos, ele conversava com o espírito da mãe dele que tinha desencarnado, mas foi na adolescência dele que ele começou a aceitar melhor a mediunidade dele, né? Até que aos 21 anos, o mentor dele, o Emmanuel, que acompanhou ele em quase toda a sua trajetória, né? Ele se apresentou ao Chico e perguntou se o Chico estava pronto para essa missão que ele tinha, e que para isso ele precisava só cumprir 3 requisitos. E daí o Chico disse que sim, que ele estava pronto, e queria saber quais eram os requisitos, né? Então, o primeiro é disciplina, o segundo é disciplina, e o terceiro é disciplina.
né? Então, para nascer, acho que um cara mais disciplinado, que foi o nosso querido Chico, né? Que psicografou mais de 400 livros com mensagens de diversos espíritos, sendo que um dos principais era o Emmanuel e o André Luiz. Em 1927, então 17 anos depois, nasce em Salvador o professor, médium, escritor, orador, filântropo brasileiro, Divaldo Pereira Franco, que foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Divaldo psicografou mais de 250 obras espíritas, tendo muitas delas ditadas pela sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. Durante a sua trajetória, ele proferiu mais de 11 mil palestras, mais de 11 mil conferências, tanto no Brasil quanto fora, percorrendo mais de 62 países. Então, ele foi um grande divulgador real da doutrina espírita. E nos deixou o ano passado, né? Então, é um dos nossos espíritas, grandes espíritas que passou pelo Brasil, que estava até pouquinho tempo com a gente. E com isso, pessoal, depois que começou, pensando em Brasil, o Chico, o Divaldo, algumas coisas começaram a se tornar mais divulgadas. E começou-se, então, algumas novelas que traziam o tema, né, sobre o espiritismo. Então, a gente tem Além do Tempo, Alma Gêmea, Espelho da Vida, e uma das mais famosas, que é A Viagem, né, que traziam sempre um pouquinho, né, disso, do espiritismo, né, para que as pessoas começassem a entrar, vamos dizer isso, nos pensamentos e começarem a conhecer. Pode passar. E depois disso, então, o cinema não ficou de fora, né? Começou, então, os filmes espíritas. Então, a gente tem Bezerra de Menezes, então conta toda a história do médico, né, espírita. Tem a história do Chico Xavier, então tem o filme do Chico. E veio vindo numa sequência, ó, pessoal, 2008 o filme do Bezerra, 2010 o filme do Chico. Em 2010 também foi lançado O Nosso Lar, né, que era uma obra psicografada pelo Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Depois a gente teve... e só fazendo um comentário sobre o Nosso Lar, a gente já teve o Nosso Lar 2, né, que está ali, que é Os Mensageiros, e o Nosso Lar 3 está para ser publicado, não, está para ser, chegar aos cinemas, né, em janeiro de 2027. Ele já está sendo gravado, justamente pelo sucesso de bilheteria e de pessoas que assistiram ele. Aí temos o filme do 2011, o filme As Mães de Chico, né, que ali nesse filme vai relatar todas as psicografias que o Chico, as mais importantes, assim, que vieram à tona, que o Chico fazia para as mães que perdiam os seus filhos, né? Então conta ali um pouco da história lá do Pinga Fogo, das entrevistas que ele deu, bem interessante também. E a gente tem, em 2019, a história do Divaldo, que é o Mensageiro da Paz. Então, também conta toda a trajetória desde a infância do Divaldo, né? O mais legal desse filme do Divaldo é que de todos os filmes espíritas é o único que foi feito enquanto ele ainda era vivo, né? Porque todos os outros foram feitos pós-desencarne dos atores principais. Então, é bem, bem legal. Pode passar. Opa, volta um pouquinho. Depois a gente tem, pessoal, em 2022, o Predestinado, que conta a história de Arigó, né, e o espírito do Dr. Fritz. Ele recebia o espírito de um médico que fazia cirurgias espirituais. E ele, enquanto estava incorporado, então, com o espírito do Dr. Fritz, ele fazia cirurgias, ele enfiava faca dentro dos olhos, ele fazia corte nas pessoas e não saía sangue. Era incrível. Inclusive, ele chegou a ser preso, foi para a cadeia, e lá na cadeia ele começou a operar os presos também, né, porque a missão dele não parava. Muito legal a história do Arigó, recomendo também para assistirem. E o último lançamento que a gente tem, que foi lançado no ano passado, na Disney Plus, é um documentário, são 6 episódios de Chico para Sempre. Então, é um documentário falando de toda a trajetória também do Chico, mas dessa vez contada pelas pessoas que viveram com o Chico, né? Pelos amigos
e todos aqueles que viveram e acompanharam a trajetória do Chico. É muito legal também. E assim, então, a nossa doutrina, né, ela estuda os conhecimentos sobre Deus, o universo, os espíritos, a reencarnação e a moral, encontrando, então, nas obras de Allan Kardec, que a gente chama de nosso Pentateuco, né? São as 5 grandes obras que Allan Kardec codificou e que a gente utiliza até hoje e estuda muito ela. O movimento espírita é uma grande ação dos espíritas e da parte encarnada, né, e organizada que estuda, pratica e divulga essa doutrina, adaptando-se aos desafios do tempo, como a era digital, para cumprir a sua missão. Então, nunca, como nos últimos tempos, a nossa doutrina tem sido tão difundida e tem ido tão longe. Nossa casa mesmo transmite todas as nossas palestras ao vivo. Então, a história do Espiritismo ela é linda de estudar, já passou por momentos ruins, e hoje ela é vista de uma outra forma, seguida e praticada cada vez mais, expressando todos os ensinamentos do nosso mestre e modelo Jesus. Então, aqui tem um pensamento só, né, que diz assim, ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas, né, para ter cultura e conhecimento, é transformar os livros, as suas mensagens em lições vivas para a sua própria mudança. Ter sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Então, para encerrar, pode passar o último. A gente reconhece, no nosso evangelho, né, do Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, o Espiritismo, de uma forma muito sintética, tá, pessoal, porque teria muito mais coisa para falar, mas de uma forma muito sintética, é isso, é a nossa transformação moral. É tudo esses ensinamentos, todas essas pessoas que passaram, que deixaram o seu legado, que deixaram livros, que deixaram história. Não basta só a gente ler para dizer que conhece, que nem tem muita gente que também lê a Bíblia para dizer, lá em tal lugar, em tal capítulo, versículo, isso. Tem que viver aquilo, tem que praticar aquilo. Né? E a doutrina espírita é os ensinamentos de Jesus. É aquilo que ele veio, pregou aqui e nos mostrou como fazer. E se a gente seguir o que ele nos ensinou, nós vamos estar sempre no caminho certo. Então, era essa a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha me feito entender, porque a história é muito longa e em pouco tempo falar dela é um pouquinho difícil. Todos tenham uma boa semana, abençoada. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Giovanni pela sua exposição esclarecedora feita no dia de hoje, a respeito da nossa doutrina espírita, desde a sua origem até os momentos atuais. Vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Deus e ao Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa. Pedimos a proteção para os doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes de vícios. Aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos Espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médicos,
para se dirigirem à fortificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos, e os que nos assistem também sobre as águas em seus lares. Todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os incentivos divinos e benefício daqueles que farão uso dessas águas. O passe é a transmissão da energia do médium filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançado de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, recolhimento, respeito e receptividade. Sendo assim, quem vai receber o passe deve permanecer em prece e meditação. Todos os irmãos continuem com os pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para nesse momento receber as energias do passe através dos nossos irmãos trabalhadores, aos quais nos convidamos para iniciarem os trabalhos do passe, assistidos pela equipe espiritual da casa, que já trabalha desde o início, nos orientando e atendendo às necessidades de cada um, seja encarnado ou desencarnado, de acordo com o seu merecimento. Cada irmão, cada irmã, faça sua prece mentalmente, de agradecimento e reconhecimento a Deus. Faça os seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz e a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as águas secarão, todos as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a beleza, com a perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se há de refletir a vossa divina imagem. Assim seja. Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes, e aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa, reforçando o convite para o próximo encontro, desejando uma ótima semana, com paz, saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que assim seja.